Olá, bem-vindos a esse Deep Dive. Hoje, a gente vai seguir a trilha de uma lei no Brasil, sabe? Do nascimento até o fim dela. E nosso guia vai ser a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é tipo a regra do jogo para as outras leis, né? Temos um material aqui que detalha bem como uma lei surge, quando ela começa a valer de verdade e, claro, como ela deixa de existir. A nossa missão aqui é clarear uns conceitos-chave, tipo vacatio legis, vigência, revogação. São essenciais para a segurança jurídica. Então, vamos lá. O começo de tudo é a publicação da lei. Fica oficial. Mas assim, ela não vale na hora, certo? Tem um tempinho de espera. Exato. Esse tempo é a vacatio legis. O artigo 1º da LINDB, ele estabelece um prazo padrão, são 45 dias. Isso depois da publicação, para a lei valer no país todo. A não ser, claro, que a própria lei diga um prazo diferente. Ah, então tem um padrão, mas a lei pode mudar isso? Isso. E para leis brasileiras que valem lá fora, esse prazo padrão é maior, são 3 meses. A ideia é dar um tempo mesmo para todo mundo conhecer a regra nova, se adaptar, empresas, governo, cidadãos, né? E um ponto importante, a lei entra em vigor no mesmo dia em todo o território. É a chamada vigência sincrônica. Bem mais organizado que antigamente. Faz sentido. E se nesse meio tempo, na vacatio legis, perceberem um erro? Tipo, um erro de digitação na lei que foi publicada. Boa pergunta. Se for um erro material, sabe, uma vírgula errada, um número trocado, e a correção for feita ainda durante a vacatio legis, aí o parágrafo 3º do artigo 1º manda republicar. E o prazo, aquele de 45 dias ou o que for, recomeça a contar inteirinho para a parte que foi corrigida. Ah, recomeça tudo para aquela parte. Ok. É. Mas atenção, se a lei já entrou em vigor, já está valendo, e só depois notam o erro, aí a coisa muda. O parágrafo 4º é claro, precisa de uma nova lei para corrigir. Uma simples republicação não adianta mais. Nossa, bem mais complexo depois que começa a valer. Certo, lei publicada, vacatio legis cumprida, aí vem a parte que, confesso, às vezes confunde. A gente ouve vigência, vigor, eficácia, parece tudo meio parecido, mas imagino que a diferença seja crucial, né? É crucial, sim. Vamos por partes para clarear. Vigência é, digamos, o período de vida formal da lei, quando ela está ativa no sistema, apta a produzir efeitos. Começa depois da vacatio legis e só termina com a revogação ou, se o prazo dela acabar, se for uma lei temporária. Pensa na vigência como o período de validade no calendário. Ok, validade no tempo, entendi. E o vigor, o que seria? O vigor é a força da lei, a capacidade dela de obrigar, de impor uma conduta. É a pegada dela, sabe? E aqui tem um conceito bem interessante. A ultratividade. É fascinante. Ultratividade. O que é isso? É quando uma lei, mesmo depois de revogada, sem vigência mais, ela continua tendo vigor para situações que aconteceram enquanto ela ainda valia. Imagina, sei lá, um contrato antigo com multa de 2% feito sobre uma lei X. Se vem uma lei Y e reduz a multa para 1%, aquele contrato antigo Continua com a multa de 2%. a lei X, mesmo revogada, ainda tem força, tem vigor para aquele caso específico. Uau! Então, um contrato pode seguir uma regra antiga mesmo depois de revogada? Isso é muito importante para quem lida com contratos longos, né? Exatamente. Fico alerta. E aí, falta eficácia. Sim, a eficácia. O que ela significa? A eficácia é a aptidão da lei para produzir efeitos concretos no mundo real mesmo. E aqui tem níveis, digamos. Toda lei vigente tem pelo menos a eficácia jurídica básica, que é, por exemplo, poder revogar leis anteriores incompatíveis com ela. Tá, a capacidade mínima de funcionar no sistema jurídico. Mas você diz que tem níveis. Isso, porque nem toda lei funciona sozinha, né? Aí entra a eficácia técnica. Algumas leis, para serem aplicadas na prática, precisam de um complemento. Um decreto regulamentador, uma portaria, algo assim. Sem essa instrução de uso, a lei existe, é vigente, mas não consegue gerar todos os efeitos práticos ainda.
Ah, entendi. Ela precisa dessa ajuda para funcionar direito. Perfeito. E por último, tem a eficácia social. Essa é fácil de entender. É se a lei pegou, se a sociedade de fato segue aquela lei. Ah, a famosa lei que não pegou. Isso. Isso invalida a lei se ninguém obedece. Não. Pelo menos não no Brasil. E esse é um ponto fundamental. O desuso ou desuetudo, né, o fato de uma lei ser ignorada pela sociedade, não a revoga. Ela continua lá, válida, vigente e pode ser aplicada a qualquer momento. Só outra lei pode matar uma lei existente. Entendi. Então, mesmo que ninguém use cinto de segurança, hipoteticamente, claro, a lei continua valendo e a multa pode ser aplicada. Exatamente. Até que outra lei venha e mude isso. Muito claro. Então, já que falamos em matar a lei, como isso acontece formalmente? É a revogação, né? Isso, a revogação. O artigo 2º da LINDB trata disso. A regra é a continuidade. A lei vale até que outra a modifique ou o revogue, salvo, claro, se ela já nasceu com prazo para acabar. E essa revogação, como o parágrafo 1º detalha, pode ser de dois tipos. Expressa, Quando a lei nova diz claramente revogo a lei X. exato, com todas as letras. Ou pode ser tácita. Tácita. Como assim? Meio implícita. Isso acontece de duas formas. Ou a lei nova é totalmente incompatível com a antiga sobre o mesmo assunto, não tem como as duas valerem ao mesmo tempo, ou então a lei nova regula inteiramente a matéria que a lei antiga tratava. Mesmo sem dizer revogo, a lei antiga deixa de valer naquilo que for contrário ou que for totalmente coberto pela nova regra. Entendi. A nova lei meio que ocupa o espaço da antiga. Exatamente. E um último ponto sobre revogação, que é super importante, e está no parágrafo 3º do artigo 2º, não existe repristinação automática no Brasil. Repristinação, nome complicado. O que significa? Significa o seguinte, se uma lei B revoga uma lei A, e depois vem uma lei C e revoga a lei A, a primeira, não volta a valer automaticamente só porque a lei que a revogou foi revogada. Ah, faz sentido. Seria uma confusão se leis antigas ficassem voltando do nada. Pois é. Para a lei a ressuscitar a lei C, ou uma outra lei, tem que dizer isso expressamente. É uma garantia de segurança jurídica para evitar surpresas. Perfeito. Mais previsibilidade. Então, resumindo essa nossa viagem, a lei nasce com a publicação, tem seu tempo de adaptação a vacatio legis, depois entra em vigência, que é seu período de validade, tem sua força, o vigor, que pode até sobreviver à vigência, né, na outra atividade, tem sua eficácia, sua capacidade de produzir efeitos, que pode depender de outras normas ou da aceitação social, e, finalmente, ela pode ser substituída pela revogação. E a LINDB é quem organiza todo esse ciclo. Exatamente. E compreender essas etapas, essas distinções, não é só papo de advogado, não. É fundamental para qualquer pessoa. Para poder planejar a vida, os negócios, saber qual regra está valendo, desde quando, com que força. Dá clareza, né? Permite jogar o jogo com mais segurança. Com certeza. E fica a reflexão final, então. Esse ciclo constante, né? Leis nascendo, morrendo, sendo substituídas, mesmo com mecanismos como a ultratividade tentando dar estabilidade para o passado. Como será que esse fluxo todo impacta a nossa capacidade de fazer planos de longo prazo? Seja na vida pessoal, seja nos negócios. É algo para a gente pensar. Bom, por hoje é isso. Até o próximo Deep Dive.